Hoje, em Rompendo o Silêncio, vamos falar sobre o estresse infantil. Nossos especialistas nos explicam. já vamos começar. Boa tarde, aqui estamos com mais um programa Rompendo o Silêncio, com informação muito importante sobre o estresse infantil. Sim, hoje nós vamos ter vários especialistas que nos vão dar muitas informações a respeito do tema, então não saia daí, nós vamos à nossa primeira matéria e já voltamos. Você acha que o ritmo acelerado de hoje só afeta você? Também fez sobressair o pão cotidiano de muitas crianças ao redor do mundo. O estresse infantil é uma realidade que se deve a um conjunto de reações, tanto em nível biológico quanto psicológico, que é causado por certas situações que a criança não pode controlar, perturbando seu equilíbrio geral. De acordo com um estudo da Universidade de Ghent, na Bélgica, e da Organização Mundial da Saúde, a prevalência de estresse infantil nos Estados Unidos é de 27,5%. Quando os adultos pensam em nossa infância, muitas vezes nos imaginamos felizes, despreocupados, sem dívidas a pagar e sem hipoteca a pagar. Entretanto, ninguém pensa que as crianças podem ter problemas, pois por que deveriam? Mas este não é o caso. O estresse da infância pode ser desencadeado por uma série de fatores. Podem ser mudanças positivas, como o início de uma nova atividade, mas mais do que isso, está ligado às mudanças negativas, como doenças ou a morte de um ente querido. Demasiados trabalhos de casa, problemas com amigos, mudança de escola, bullying, pais violentos, divórcio, crises financeiras e mais. Crises financeiras em casa e mais podem provocar reações de estresse nas crianças que, segundo a revista Medline Plus, podem causar sérios problemas de saúde, bem como irritabilidade. Estes incluem diminuição do apetite, dores de cabeça, distúrbios do sono, pesadelos, deficiência de cálcio, ansiedade, comportamento agressivo e até mesmo regressão a estágios anteriores. O estresse pode afetar seriamente a fisiologia e a saúde psicológica das crianças. O estresse pode afetar seriamente a fisiologia e saúde psicológica das crianças e se tornar um problema crônico na adolescência ou na vida adulta. A importância do apoio dos pais para as crianças nessas situações é fundamental. Incentivar a atividade física para que a criança libere o excesso de energia é o início de uma criança desestressada. Os pais devem aprender a aplicar recompensas para reforçar comportamentos positivos ao invés de punir comportamentos negativos, bem como para garantir que eles façam suas tarefas, mas também que eles tenham esses momentos de descanso e relaxamento. E para nos introduzir ao nosso tema de hoje, nós temos conosco a Jéssica Bicudo, que é psicóloga infantil. Seja bem-vinda novamente, Jéssica. Olá, boa tarde a todos. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Boa tarde. Jéssica, na matéria que nós assistimos já nos deu uma breve introdução, né, sobre o estresse infantil. Mas qual é a definição do estresse infantil? O estresse infantil, ele é quando a criança ela atinge um nível de cortisol, adrenalina, noradrenalina no organismo e faz com que ela comece a sentir sintomas no teu organismo, como diarreia, palpitações, urina noturna, que é enurese. Então, a criança começa a ter sintomas que prejudicam a sua saúde física, emocional e também a saúde que a gente fala na infância consciente, na nossa abordagem espiritual, que são as virtudes, né? Ligada à nossa essência. Quando nós não temos habilidades, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, nós podemos ter
o estresse no nosso organismo como um sintoma, uma consequência, assim como a febre é uma consequência e vem nos alertar, nos informar sobre algo. E como você estava falando, assim, que a febre, ela alerta, não? A pessoa já vai sabendo antes que ela está chegando a ter, assim, uma febre, alguma coisa. E o estresse na criança, ela consegue perceber? A criança normalmente não consegue se perceber, porque ela precisa de um mínimo de processamento cognitivo, educação. Então, quem é necessário estar na vida dessa criança é o adulto, sendo facilitador. Lembrando da psiquiatra e educadora Maria Montessori, o adulto ele é convidado a ser o facilitador na vida da criança. Então, ela não vai entender o que está acontecendo dentro dela e, por isso, ela vai manifestar o estresse muito diferente do adulto. A criança sente estresse tanto quanto o adulto, mas a forma que ele vai manifestar é totalmente diferente. Então, você pode explicar assim, algumas diferenças entre a criança e o adulto, o estresse? O adulto, ele vai manifestar, muitas vezes, o estresse, se prejudicando, ansiedade, ele pode agir por impulsividade, mas ele sabe que ele está estressado, então ele consegue ter um domínio, ele consegue buscar ferramentas e opções que façam ele se acalmar novamente, se regular. Já a criança não, então ela vai manifestar a ansiedade, a agressividade, a hiperatividade, ela vai manifestar os sintomas, só que como ela não consegue, se ela não foi educada para isso, se regular, ela vai manifestar depois com as doenças psicossomáticas, como a ciência diz, que são as doenças no organismo, como a urina noturna, como as palpitações no coração, a síndrome do pânico, como a diarreia, a gastrite. Então, ela vai manifestar com mais intensidade no corpinho dela. E o que pode causar o estresse infantil, Jéssica? Diversos fatores. A nossa cultura, ela nos estimula à doença. Então, a gente pode dizer que sim, o nosso ambiente não está preparado para a calma, para a virtude que nos permite ter uma serenidade, uma tranquilidade. E então, nós podemos dizer que um dos fatores maior, com mais intensidade, é a nossa cultura que interfere na criança. O ambiente ele é tão importante que tem estudos que demonstram que na gestação, o estresse que a mãe sente pode perdurar até o primeiro ano da criança. Então, a criança nasce e ela vai sentir aquele estresse depois ainda por longos 1 ano, 12 meses da sua vida, se ainda não for trabalhado, não for auxiliar essa criança com terapia, orientação parental, pediatra, enfim, todos os especialistas auxiliando essa criança que já demonstra desde o seu primeiro ano de vida o estresse. E esse estresse, ele pode gerar algum tipo de transtorno na criança? E se sim, quais são esses transtornos, Jéssica? Ele pode gerar o transtorno de ansiedade, ele pode gerar o transtorno de hiperatividade. Obviamente, o transtorno de hiperatividade, ele vem de uma questão biológica também. Só que o estresse, ele hiperestimula o cérebro, o nosso organismo, então a gente fica mais acelerado. Pode gerar o transtorno de fobia social, pode gerar uma série de consequências. O estresse, a gente costuma dizer que ele é um sinal, e é importante a gente olhar esse sinal, saber quais os sintomas no organismo da criança, para a gente levar o quanto antes num trabalho que regule essas emoções e auxilie a criança a se perceber e se autorregular também. E o contrário, por exemplo, uma criança que já tem algum tipo de distúrbio ou transtorno, já nasceu com algum tipo de problema, ela sofre mais estresse do que uma criança sem esse tipo de problema? Depende, cada caso é um caso, mas normalmente, de forma geral, sim. É possível essas crianças ter menos habilidades para poder se regular emocionalmente. E o estresse, daí, como consequência, é maior. E é possível a criança estar estressada somente por ver algum responsável?
Sim, como a gente estava dizendo, se na gestação o bebê já consegue absorver ali o estresse materno, né? O ambiente estressante vai oferecer essa criança se adoecer. E essa criança, pelo estresse, ela vai gerar uma ansiedade, ela vai gerar uma falta de concentração, ela vai gerar uma agressividade, ela vai gerar uma criança que dificilmente vai conseguir seguir uma rotina com uma cooperação maior, ela vai ter mais resistência. Então, o estresse, na verdade, vai gerar uma série de outras consequências e, se não cuidado, vai piorar, podendo chegar, como a gente disse, a transtornos psicológicos, sim. E, se não cuidar, isso pode, sim, se tornar ainda mais doenças fisiológicas. E Jéssica, assim, os pais que nos estão assistindo agora, como eles podem diferenciar se a sua criança está estressada, está sofrendo com estresse, ou se na verdade ela tem algum distúrbio, algum transtorno que precisa ser tratado como tal? A gente costuma olhar o estresse como um sintoma que precisa ser levado em consideração em qualquer intensidade. Nós somos uma sociedade, como a gente disse, doente. Nossa cultura ainda não estimula a saúde. A gente não olha a saúde em si. Nós olhamos a doença quando a doença já chegou. Então, nós focamos na infância consciente um trabalho que nós voltamos à prevenção também. Então, se a sua criança já está apresentando sintomas de estresse, isso já é um sinal que ela deve ser levada a um trabalho de educação emocional, de educação baseada nas virtudes, porque o estresse pode ser que essa criança esteja com dificuldade de lidar com situações imprevistas. Ela entra numa estrutura mental de rigidez. Qual habilidade virtuosa ela está necessitando? Flexibilidade. Tem outra criança que em toda situação de prova, ela vai estar num movimento estressante dentro dela, porque ela vai entrar numa ansiedade, num estresse, querendo ser perfeita. Então, ela vai entrar num movimento de perfeccionismo. Isso quer dizer que nós precisamos auxiliar essa criança a desenvolver a virtude do sentimento de aprendiz da vida, devemos auxiliar essa criança a desenvolver a resiliência, a perseverança, o autorrespeito, o autoamor, para que ela possa oferecer no dia a dia, em situações de desafios, não mais o estresse no organismo dela, mas sim a saúde. Então, o nosso olhar, o nosso convite é a saúde. Querer que os pais saibam hoje qual a diferenciação de um estresse para um estresse já ali tendendo a um transtorno, vai ser muito desafiador, porque o próprio profissional ele precisa estar com a criança para avaliar num processo, ter contato direto com essa criança para de fato avaliar. Então seria negligência nossa até passar aos pais algumas dicas referente a isso. Então, a sua criança está tendo manifestações de estresse, leve ele a um profissional, ou tenha orientação parental, procure um profissional para ser parceiro na educação do seu filho ou da sua filha. Nós devemos admitir que a educação hoje do ser humano, ela não é tão simples, ela é complexa, nós temos vários estímulos estressantes. A rede social, a tecnologia, ela é neutra, mas a forma como nós estamos utilizando tem implicações sérias na nossa vida, no nosso desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual. Então, nós devemos, sim, tomar muito cuidado e olhar o seguinte: eu quero que minha criança desenvolva uma personalidade saudável, que seja instrumento dela mesma, então eu vou procurar um parceiro na caminhada da minha educação. A minha criança muito possivelmente vai ter vários estresses um dia, assim como nós adultos temos. Agora, eu quero que minha criança saiba lidar diante das situações de desafios e saiba quais habilidades virtuosas, como regular-se emocionalmente, isso precisa de um processo educativo. E aí, o profissional adequado é geralmente um psicólogo, um terapeuta para essa educação. Educar com responsabilidade. Jéssica, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que você trouxe uma luz para aqueles pais irresponsáveis, né, que estão começando a ver esses sinais e para que eles possam começar a olhar isso com mais atenção e buscar ajuda. Obrigada, Jéssica.
Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, assistir e também poder colaborar. Agradecemos a todos os pais que estão nos assistindo com o foco de educar a família e se desenvolver. Isso é raro ainda, infelizmente, mas nós precisamos começar a gerar, a semear essa sementinha dentro dos nossos lares. O estresse forma muitos hormônios negativos para o corpo infantil, de todos os níveis. Ele precisa ser olhado com mais cuidado, com mais cautela e intensidade dentro dos nossos lares. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada uma vez mais. E agora a gente vai assistir uma matéria e já volta. A palavra estresse é usada em muitas conversas para se referir a diferentes situações. Na realidade, é um mecanismo automático que aumenta os níveis de ativação física e psicológica em face de uma demanda de si mesmo ou do ambiente. Podemos pensar que a infância é um universo feliz onde não há preocupação ou medo. Infelizmente, nem sempre esse é o caso. As crianças também estão sob pressão e podem passar por momentos difíceis. Ter consciência dessa realidade pode nos ajudar a detectar seu estresse. Se seu filho está sofrendo estresse, você pode ser capaz de detectar algumas das seguintes respostas físicas: aumento do ritmo cardíaco, mãos suadas, mudança na cor da pele, tensão muscular, mudança na temperatura, respiração rápida, palpitações, falta de ar, dor de estômago, náusea, vômito, falta de apetite ou apetite excessivo, dor de cabeça, tremores e necessidade de urinar mais do que o normal. As reações também podem ser motoras, como mover constantemente braços e pernas, repetir tiques, fechar os olhos, evitar contato visual, buscar proximidade física para apoiar as pessoas, agarrar-se ao adulto, dizer a ele que tem medo, agressão verbal ou física, facilmente distraído, tremor labial, gagueira, fala lenta ou rápida, choro, gritos e rigidez. Devemos estar atentos às mudanças de comportamento a fim de resolver o problema rapidamente. Se os sintomas forem contínuos ou afetarem a saúde da criança, é aconselhável consultar um especialista. E já estamos de volta. E para continuar falando sobre esse tema, nós temos também Jéssica, só que essa Jéssica Tavares, que também é psicóloga infantil e já esteve também conosco em outra ocasião. Como vai, Jéssica? Olá, boa tarde. Agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês novamente, falando sobre esse tema que é tão importante, né? Assim como falar sobre infância é muito importante, né? Porque os pais hoje, eu acredito que são muito carentes de informação. A gente tem muita informação na internet, mas acredito que poucas realmente qualificadas, né? Que nos dão norte. Às vezes a gente tem tanto e fica perdido, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E quais são alguns sinais físicos do estresse na infância? Bom, os sinais físicos podem ser dores de barriga, dores de cabeça, alguns tiques, né, o pescoço, alguns movimentos estranhos que os pais começam a notar que os filhos não tinham antes e agora começam a ter. Volta a fazer xixi na cama quando já não fazia mais, gagueira, tensão muscular. Então, esses são náuseas, vontade de vomitar, né? A criança fica enjoada, diz que vai vomitar e às vezes até chega a vomitar. Né? Então, esses são alguns dos sinais físicos do estresse na infância. Pode acometer, pode ser de outras formas, mas no geral são esses. E por outro lado, quais são, Jéssica, os sinais psicológicos do estresse infantil? São a ansiedade, né? A gente fala psicológicos e também comportamentais, né? Os psicológicos, por exemplo, podem ser a ansiedade, pode ser irritabilidade, a criança fica estressada com tudo, chora com tudo, ela não tem mais prazer de fazer as coisas, até aquelas coisas que ela gostava de fazer, ela hoje não se sente mais tão motivada a fazer, choro excessivo, medo excessivo,
e agressividade também. E quais são as dificuldades que os pais encontram de identificar esses sintomas comportamentais que você falou? Uma das maiores dificuldades para identificar o estresse na infância, né, é justamente porque, como são sintomas muito parecidos com birra, os pais pensam que a criança está sendo mal criada, desobediente, e aí terminam, de vez de acolher a criança, de ajudar a criança, eles terminam punindo ela, e assim fazendo com que ela reprima esse estresse, e isso não ajuda para ela realmente desenvolver essa habilidade de conseguir se adaptar, né? Reorganizar. E é possível, assim, a criança não ter sintomas e ela está estressada? Sim, né? É muito comum crianças que guardam muitas coisas, né? E aí ela pode não ter nenhum sintoma físico ou comportamental, mas ela se cobra internamente. E aí isso é até mais perigoso, né? Porque no momento que essa criança explodir, que ela colocar para fora aquilo que ela está sentindo, vai ser o ápice, né? Então ela já passou por muita coisa até colocar para fora. Então por isso que é sempre importante que os pais conversem com os filhos a cada inclusão de atividade, de rotina, né? Um novo ano sempre vem com novos desafios, né? Na escola, uma atividade nova que a criança foi colocada, vai ser estimulada um pouquinho a mais. Então, assim, é sempre bom que os pais estejam atentos aos sinais que a criança dá, né? Porque o pai que conhece o seu filho vai perceber que ele está diferente. Por mais que ele não demonstre sinais físicos tão claramente, mas ele vai dar alguns sinais. E aí a criança ela vai saber que ela tem o pai ou a mãe ali, uma figura um responsável para poder conversar e falar aquilo que está sentindo, né? Aquilo que está ali dentro dela, para que ela não guarde sozinha. Porque se essa criança guarda sozinha isso, ela vai se tornar um adulto que vai trazer, sabe aquele adulto que quer carregar o mundo nas costas? Pronto, é uma criança que vai guardando o estresse, vai guardando as emoções e não conta para ninguém. É muito perigoso. E diante desses sintomas, né, os pais identificando esses sintomas, como eles vão saber se isso como eles podem identificar se isso realmente é um sintoma de estresse ou se é algum outro problema psicológico? Né? Eu achei muito pertinente quando a minha amiga Jéssica falou aí que assim, a gente não pode viver nessa linha tênue, né? Porque é uma linha muito tênue entre o que é um adoecer e o que não é. E eu não posso esperar meu filho chegar em 39 graus de febre para poder levar ele na emergência, né? Então, se a febre ela aparece, ela é persistente, eu preciso procurar ajuda. Então, assim, mas vamos lá, o que a gente pode fazer para identificar se é estresse ou se é algum adoecer, realmente um problema psicológico, né? Eu vou avaliar o que tá estressando o meu filho, né? O dia a dia dele, como é que tá a rotina dele, se eu incluir alguma coisa que ficou pesado. E aí, diante disso, eu vou amenizar esse ambiente estressor. E quando eu amenizar esse ambiente estressor, eu vou verificar se meu filho voltou ao normal ou se ele ainda persiste dando sinais de estresse. Porque o que pode acontecer é até a criança, ela sair daquele ambiente estressor, ela não estar mais estressada, só que os problemas que já cometeram ela não consegue mais se livrar dele, por exemplo, a ansiedade, por exemplo, um tique, né, um tique nervoso, fica piscando o olho, fica mexendo o pescoço, balançando a mão, enfim, né, então assim, ela sai do ambiente estressor, mas ela não consegue se livrar daqueles sintomas, então é necessário que realmente a gente procure uma ajuda especializada de um psicólogo, né, de um terapeuta infantil. Nós estávamos conversando sobre isso antes do programa, né, Sandra? Porque antigamente, às vezes, quando a criança tinha um comportamento ruim, tudo era birra, né, Sandra? Tudo era identificado como birra e, de repente, era um sintoma, como você falou, de uma criança estressada, de uma criança que precisa de ajuda. E esse estresse infantil, Jéssica, ele pode criar hábitos ruins nessas crianças?
Sim, com certeza, porque a maneira como as crianças elas respondem ao estresse é uma maneira muito primitiva. Por quê? Porque elas não aprenderam ainda a habilidade de resiliência, né? Nós, enquanto adultos, conseguimos nos organizar, entender, por que eu estou estressado? O que aconteceu? O que eu posso fazer para melhorar esse estresse? E aí a criança, aí às vezes o pai faz, mas eu pergunto para ele o que ele tem, como é, por que ele está estressado e ele não me diz. E aí não é que ele não quer dizer, é que ele não sabe dizer. Ele não está entendendo o que está passando dentro da cabecinha dele, dentro do organismo dele, que mistura de sentimento é esse, o que está mexendo tanto comigo assim. Então a criança ela não consegue entender, né? Então é primordial que os pais, né, junto com uma ajuda de um psicólogo infantil, façam um trabalho de psicoeducação, para que essa criança ela consiga adquirir essa habilidade de resiliência, e assim ela vai conseguir lidar com o estresse na vida adulta de uma forma mais saudável, né? Porque ela pode simplesmente achar que o que os pais geralmente fazem, né? Primeiro se tenta punir, né? O meu filho tá com birra, tá estressando e eu não tô com paciência, então eu vou punir ele. Eu boto castigo, eu bato, né? Enfim, a forma de punir dos pais lá. E aí, de repente, essa punição ela não é eficaz. A criança não muda. Então, se ela não muda, mesmo diante da punição, então eu dou o que ela quer para eu me livrar do estresse. Né? Então, esse menino está me perturbando tanto juízo. Então, toma, menino, vai-te embora, faz, né? E aí ele vai, faz, e aí ele vira uma criança que ele sabe que vai conseguir manipular os pais. Sempre que ele quiser alguma coisa, ele vai fazer uma birra, do estresse se torna realmente uma birra, né? Uma criança manipuladora, e aí ele vai crescer com isso, e achando que na vida adulta vai ser dessa forma. E infelizmente não é. Né? Então, por isso que é muito importante que os pais eles deem apoio à criança, né? E quando dê a correção. E quando eu falo por correção, eu não digo realmente a punição, eu digo correção de ajustar, de ensinar habilidades à criança. Porque ninguém nasce aprendendo a se regular, né? Então, a gente aprende a se regular muitas vezes na marra, né? Mas, assim, é muito importante que nós, enquanto pais, dê a possibilidade para a criança para que ela aprenda a se regular de uma forma sadia, porque aí ela vai crescer e ela vai adquirir essa habilidade. É a mesma coisa de quando a criança vai aprender a andar. Ninguém levanta, mal senta, de repente levanta e vai andando. Primeiro a criança começa engateando, e aí depois ela dá um passinho, e depois ela dá os passos, e depois ela corre. E a habilidade de se regular emocionalmente é a mesma coisa. A gente primeiro precisa mostrar à criança como ela pode se regular, como ela pode aliviar essa tensão dela, esse estresse dela, e aí é aquela coisa de ela vai tentar colocar em prática, e às vezes ela vai errar, e a gente vai ajustando, até que ela consiga se regular sozinha. E, Jéssica, como ajudar os pais a quebrar esses hábitos não saudáveis? Como ajudar eles no dia a dia? Bom, o diálogo é sempre a melhor solução, né? Se a gente for pegar o exemplo da escola, né? Um professor chato, que ninguém gosta, e um professor bonzinho, um professor que é amável, que é querido por todos. Qual é a matéria que a gente tem mais facilidade de aprender? É com aquele professor que é bonzinho, que é simpático, que chega e abraça os alunos, né? Então, é exatamente isso que os pais precisam fazer. Precisam ter paciência, né? Entender que é um processo de aprendizagem, né? Que a gente acha que português, matemática, a criança precisa aprender, mas educação emocional, educação socioemocional não precisa, a criança tem que saber, nascer sabendo, e não é assim, né? Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter o diálogo e dar esse suporte à criança para ela poder se desenvolver. E aí, se eu não consigo, se eu também, tem pais que chegam assim, mas como é que eu vou fazer isso se eu também não consigo me regular? Então aí a gente vai precisar de uma ajuda, né, de um profissional, de um psicólogo, de um apoio parental, para poder conseguir me regular para ajudar meu filho a se regular, né? Porque não adianta também eu colocar o meu filho na terapia, né? Vai fazer terapia para poder se regular aí sozinho. E eu não me regular também, né? Então, a terapia infantil, ela funciona muito em conjunto com os pais. Então, os pais, eles precisam estar envolvidos no processo.
E quais são algumas consequências geradas do estresse infantil nos adultos e como podemos ajudar os pais? Quais são algumas consequências do estresse infantil no adulto? Isso. Então, o estresse infantil, quando a pessoa está estressada, ela estressa todo mundo, não é verdade? Então, assim, se eu tenho uma criança que ela está estressada, que ela está fazendo, que ela está demonstrando ali que ela precisa de uma atenção. E se eu não estiver demonstrando para o meu filho que eu estou lá para apoiar ele, para abraçar ele, para entender o que está acontecendo com ele, eu também vou me estressar. Então, eu preciso primeiro me regular, porque o adulto da relação sou eu, né? Então, eu preciso me regular, estar bem emocionalmente para poder acolher meu filho. Então, se eu não estou bem, eu não tenho como acolher meu filho da maneira que ele precisa. Jéssica, a gente gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação no dia de hoje. Eu tenho certeza, né, Sandra, que quem está assistindo pôde identificar nos seus filhos, nas suas crianças, se existe esse estresse, não tratar tudo como birra, como, mal educado, a criança está sendo mal educada, né? E pode existir um problema por trás desses comportamentos. Então, a gente gostaria de te agradecer muito a sua participação. Muito obrigada a vocês, foi uma honra estar novamente aqui com vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Nós vamos agora a uma matéria e nós já voltamos. O estresse pode chegar à criança de diferente maneira do que a adultos. A única diferença está na intensidade. O mundo e tudo o que acontece nele representa mais ameaças para as crianças do que para os adultos. A pressa, o trânsito, o excesso de atividades, as pressões, as notícias nem sempre tão agradáveis, elas assustam as crianças. Tudo muda muito rápido e com demasiada frequência para elas. Os desastres naturais, o divórcio dos pais, o nascimento de um irmão, a mudança de casa, um parente doente, a instabilidade doméstica, a solidão, os medos, a morte, assim como muita pressão dos pais e da escola para boas notas, correria e exigências, mudanças físicas e provocações de um colega de classe, são algumas de muitas situações que podem causar estresse nas crianças. O estresse é inevitável quando as crianças experimentam situações como essas e se encontram com baixa autoestima. Portanto, é muito importante que demos aos nossos filhos afeto, companhia e proximidade, que lhes ofereçamos um clima de segurança e confiança, explicando o bom e o ruim, dando-lhes informações adequadas à sua idade. O interesse dos pais pelos pensamentos, sentimentos e reações de seus filhos também os ajudará a se sentirem protegidos, seguros. Eles também devem ser encorajados a comer saudavelmente, fazer exercícios físicos ou esportes regularmente. Deixe-os descansar e relaxar. Se você se sentir sobrecarregado como pai, é importante buscar ajuda especializada. E já estamos de volta e para finalizar esse tema de hoje, nós temos conosco a Bruna Medeiros, que é psicóloga para mães e filhos e já esteve conosco anteriormente. Como vai, Bruna? Tudo bem. Tudo Olá. bem. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Bem-vinda de Obrigada. volta. Bem-vinda de volta. E a nossa primeira pergunta seria: como é feito o diagnóstico desse problema? Então, o diagnóstico do estresse infantil, né, é importante a gente ter muita cautela ao dar o diagnóstico, porque muitas vezes pode-se dar um diagnóstico com medicalização, onde, na verdade, existem outras coisas por trás, né, de um estresse da criança que podem ser resolvidos, curados, sanados através, por exemplo, de uma presença afetiva dos pais. Né? Então, a gente identificar que a criança ela está com estresse é algo que é mais fácil da gente entender, né? Agora, o que tem por trás desse estresse, que é importante a gente fazer ali uma boa anamnese, uma boa entrevista, entender de fato, né, qual é o histórico dessa família, qual é o histórico dessa criança, o que está causando esse estresse para que a gente consiga atuar de fato na causa e não só no problema.
E quais são os tipos de tratamento, Bruna, para o estresse infantil? Então, é muito importante, assim, terapia, né? Mas é claro que hoje em dia a gente encontra bebês estressados, né? Hipervigilantes, né? Vamos dizer assim. E um bebê fazer terapia é complicado, né? Até porque a única forma dele se comunicar é através do choro, né? Por exemplo, através de um olhar, né? Através dessa hipervigilância de ficar com o olho para lá e para cá, né? Ou um bebê que está dormindo muito, que não interage, né? Então, são formas de comunicação através do corpo, né? E através do choro. Uma criança maior, ela já consegue, através de um processo terapêutico, se comunicar, nem que seja através de um desenho, através de uma brincadeira, né? Então, tem a terapia, tem um pediatra também, né? Que pode estar ajudando nesse processo. E até a própria escola, né? A escola olhando para essa criança, vendo que ela está tendo alguns maus comportamentos, né? Então, a escola também pode ajudar, né? E como seria a forma mais saudável de ajudar a prevenir esse estresse? Porque é a melhor forma de prevenir antes que chegue a essa situação, né? Então, gente, o que eu venho hoje defendendo muito é que uma criança ela não precisa estar passando por ansiedade, ela não precisa estar passando por depressão, por estresse, né? É a sociedade que vem deturpando a infância, porque a infância é para a criança ser criança, a infância é para a criança brincar, a infância é para a criança ser feliz, e não é para ela receber uma educação dura, uma educação rígida, né? A infância é para a criança brincar, abraçar os pais, beijar os pais, né? É para a criança estar ali vivendo, explorando. E isso cada dia menos está acontecendo, né? Hoje, cada vez mais a gente vê as crianças lotadas de atividades, né? Então, as crianças vivem nas escolas o dia todo, e aí carrega essa criança de atividades, falta de presença dos pais, né? Os pais hoje em dia estão trabalhando cada vez mais, então o tempo dedicado às crianças é cada vez menor, né? E também temos uma questão de telas. Então, as crianças também estão sendo supridas por telas, né? Então, a falta fica ali dentro. A principal necessidade básica de toda criança não é a fome, não é a higiene, é a necessidade de ser preenchida afetivamente, né? De ter essa conexão com os pais. E essa conexão, ela está ficando cada vez mais difícil, né? E aí, quando os pais conversam comigo, eles percebem, né? Eles conseguem olhar para o dia a dia deles e falar assim, cara, é verdade, falta eu me conectar mais com meu filho. E é por isso que muitas crianças estão se comportando mal, né? E estão sendo diagnosticadas com ansiedade, com depressão, né? Inclusive até TDAH, com TOD, né? Que são diagnósticos completamente equivocados. Então, a maioria dos casos se resolve com presença afetiva dos pais, conexão real mesmo, entendeu? Menos atividade, ser mais criança, contato com a natureza, né? Contato de verdade com os pais. Não adianta pegar a criança no fim de semana e levar para o shopping e enfiar naquele parquinho do shopping, por exemplo, né? Ou deixar lá na pracinha a criança brincando sozinha com outras crianças. Falta essa conexão, né? Pais e filhos. E, por exemplo, as avós, as tias que estão assistindo a gente agora e que conseguem identificar esse problema nos seus netos, nos seus sobrinhos, elas podem ajudar essa criança que é estressada por conta dos pais, da criação que vem recebendo? Pode, e isso é muito benéfico. O que a criança precisa é de um cuidador, né? Vamos usar então a palavra cuidador, que dê a ela um apego seguro. O que é apego seguro? Né? Um adulto seguro de si, que consiga ter esse autocontrole, que consiga ter um autocontrole assim, das suas emoções. Eu estou estressada, mas não tenho o direito de perder a paciência, né, com meu filho, com a minha filha. Então, eu preciso me acalmar, respirar para conseguir, né, regular essa criança. E aí, essa criança tem uma corregulação. A corregulação, ela vem de um adulto que consegue se regular para regular essa criança, né? Porque a criança ela não tem capacidade de se regular sozinha. Então, essa criança que tem um abraço, que tem um colo, que tem validação das suas emoções, né? Que tem esse apego seguro, né? De toda vez que ela se sentir insegura, que ela se sentir com medo, ela ter a quem recorrer, isso pode ser uma avó, né? Tem crianças que o professor da escola acaba sendo essa fonte de apego seguro, né?
Então, sim, pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser uma babá, né? Tem crianças, inclusive, que se apegam muito à babá, né? Porque ela se coloca nesse lugar de uma cuidadora de apego seguro. E você falando dessa cuidadora, como é que ela pode ajudar a criança a aumentar a sua confiança, a autoconfiança? É sempre importante a gente entender que quanto mais dependente a criança for, mais independente ela vai ser, né? Então, por exemplo, se eu ofereço a vocês, né, carinho, confiança, acolhimento, escuta, se toda vez que vocês adultas vêm falar comigo, eu ofereço um olhar, um acolhimento, né, uma escuta, vocês não vão se sentir mais confiantes de vir e conversar comigo, de se colocar, e a criança também é a mesma coisa. Não é fazendo com que a criança aprenda sobre as dificuldades da vida através da rigidez, através da palmada, através do castigo, né, através dos gritos, que ela vai conseguir desenvolver em si essa autoconfiança, essa segurança em si, né, para lidar com as dificuldades do mundo. Pelo contrário, né, é ela mostrando a fragilidade dela, ela sabendo que através desses erros, dessas fragilidades, né, dessa vulnerabilidade que a criança tem, ela saber que ela tem um adulto para ela se apoiar. E é através desse espelho, o adulto é um espelho, né? E é nesse adulto que ela vai se espelhando nessa forma de resiliência, de paciência, de autorregulação, que ela vai aprendendo a lidar no dia a dia. Tá? Então, quanto mais dependente a criança for, dependente que eu falo assim, desse apego mesmo, sabe? De estar ali, eu preciso de você, né? Mais independente ela vai ser. E como elevar a autoestima dos filhos, no caso dos filhos? Desculpa, pode repetir a pergunta? E como elevar a autoestima dos filhos, no caso? A gente eleva a autoestima de qualquer ser humano não focando nos erros, focando nas habilidades no processo, né? Então, se uma criança, por exemplo, ela comete um erro, né? Recebeu... Hoje eu até tive um caso assim, né, de uma mãe conversando comigo, e aí ela trouxe de que o filho dela veio com um bilhetinho na agenda. Infelizmente, a escola ela dá notas, né, tipo regular, bom e excelente, né, no comportamento da criança durante a semana, isso é péssimo. E aí veio bom, mas veio com uma nota de tipo, durante essa semana, o seu filho não conseguiu ficar sem falar durante a sala de aula e acabou interrompendo a professora inúmeras vezes, desrespeitando a mesma, né? Então, o que aconteceu? Os pais, ao invés de conversarem com o filho e buscar uma solução, né, frente a esse comportamento deles, não. A atitude inicial foi. E veio um bilhete da agenda e não foi um bom comportamento, não foi bom, né? Então, o foco ali foi no erro, né? E não no que a criança pode melhorar, entendeu? E quando a gente foca no erro, a gente acaba mostrando para a criança que errar não é legal, que ela não pode aprender com os erros. Então, como seria, por exemplo, uma boa abordagem nesse tema, né? Filho, vamos ver juntos aqui o que a professora escreveu dessa semana? A mamãe percebeu de que teve uma dificuldade, né? Às vezes a gente fala muito. Já aconteceu comigo também, quando eu tinha sua idade, às vezes a mamãe tinha tanta coisa para falar que às vezes a gente falava, e aí às vezes a mamãe não conseguia se segurar, né? Filho, o que você acha que a gente pode fazer para ajudar, né? Será que a gente pode levantar a mão? Né? E aí de mãozinhas levantadas a professora vai ver que você quer falar, por exemplo, né? Então são formas ali, eu ajudei a focar na solução e mostrei para ele, né? E aí vou conversando. Quando a gente interrompe alguém, né? A gente pode estar desrespeitando, então é importante a gente pedir para falar, né? E aí a gente vai ensinando sobre habilidades de vida, né? E vai reforçando as habilidades que a gente quer que essa criança desenvolva. E como os pais podem ajudar os seus filhos a lidar com o bullying, que é uma coisa que sempre existiu, mas hoje em dia deram um nome para isso, né? Então, e eu acho que isso também deve ser um fator que estressa muito as crianças hoje em dia. Então, como os pais podem ajudar os filhos a enfrentar essa situação de bullying? Primeiro ponto de tudo é acolhendo, né? Porque muitos pais, os filhos chegam em casa contando, né, o que acontece, o que aconteceu, e os pais menosprezam a criança. Para de palhaçada, você está sofrendo por causa disso, ou então vai lá e bate de volta, ou então vai lá e revida, né? Ou seja, você não está acolhendo
de primeira aquele sentimento da criança, um sentimento de impotência, um sentimento de fracasso, né? Um sentimento de tristeza, um sentimento de raiva. E é isso que a criança, como qualquer ser humano, precisa inicialmente, né? Desse acolhimento das emoções. Tem casos de que não se tem o que fazer, né? Infelizmente, não se tem o que fazer. Então, a gente vai acolher essa criança e ir ali trabalhando a autoestima dela, né? Para que ela não internalize esse bullying como sendo ela, tá? E aí, se forem bullies que realmente estão trazendo um prejuízo para a vida dessa criança, é importante trazer para um processo terapêutico, por exemplo, para que isso, junto com a família, vá sendo solucionado, tá? Se foi alguma coisa, como, por exemplo, ai, mãe, me chamaram de feia na escola hoje e me empurraram, né? Isso pode ser trabalhado? Pode, então vamos lá. Vamos falar com a professora da próxima vez que isso acontecer? Você também pode falar para o seu amigo, pare, eu não gosto disso, né? Então você vai ensinando a criança. Mas para que ela sinta essa segurança, ela precisa ter se sentido segura ao trazer os sentimentos dela, ao trazer o sofrimento dela, e ela ter sido acolhida e os sentimentos validados, entendeu? E aí sim, isso vai trabalhando, isso vai sendo construído com a criança e ela vai conseguindo se posicionar. Bruna, a gente espera que os pais, né, Sandra, que nos estão assistindo, tenham pego essas dicas para poder ajudar essa criança que tem sofrido com estresse, que tem às vezes sofrido calada e os pais não têm visto os sinais que ela tem mostrado. E a gente gostaria muito de agradecer a sua participação e esperamos vê-la no próximo episódio. Tá. Só reforçando aqui, se uma criança está sofrendo calada, é porque ela não está se sentindo segura de trazer isso para os pais. E é importante que os pais se façam essa pergunta, né? Por que meu filho não confia em mim? Né? Será que eu silenciei muitas vezes o choro? Será que eu minimizei muitas vezes os sentimentos, né? Será que eu dei muita ênfase aos erros dessa criança ser muito perfeita? Você precisa ser perfeita, você precisa ser boazinha, né? Então, é importante os pais sempre fazerem essa reflexão. O que aconteceu para que o meu filho, para que a minha filha tenha se silenciado, né? E não venha confiar em mim esses sentimentos que são tão importantes. Construir essa confiança é importante. Exatamente. Obrigada, Bruna. Muito obrigada. Por nada, gente. E agora a gente vai para o nosso testemunho e já volta. Meu nome é Camila Galego, eu tenho 31 anos. Eu cheguei na igreja aos 19, já sofrendo de depressão há uns 10 anos. Desde os 8 aninhos eu era uma criança muito triste, né? Meus pais não entendiam o que acontecia comigo. Eu era muito angustiada, eu não tinha prazer nas coisas, mesmo tendo tudo, né, ao meu redor, né? Porque eu cresci numa família que sempre teve tudo, assim, né? Financeiramente falando, de amor, de afeto também me proporcionavam. Mas eu não entendia o que acontecia comigo, né? Então, a minha mãe também sofria de depressão, então acredito que eu via elas naquele estado e eu também ficava muito mal, mesmo sendo criança. Eu comecei a ter muitas dificuldades na escola, né? Então eu tirava nota baixa e aquilo me fazia me sentir mais inferior ainda. Então eu me sentia o patinho feio, né? Assim, eu me sentia totalmente estranha às pessoas. Então eu digo que a minha depressão começou aí, né? Desde 8 anos, mas o gatilho maior foi quando meu avô faleceu também, logo depois disso. Né, quando eu tinha uns 9 anos, e aí eu comecei a piorar, porque eu via minha mãe piorar, e aí tudo começou a piorar mesmo, né? Depois eu também tive um problema de saúde, então assim, todo o ambiente reforçava a minha tristeza, eu ficava no quarto, né? Muitas vezes eu não queria comer, eu comecei a me cortar, né? E minha mãe começou a ficar desesperada por conta disso, né? Porque ela também não entendia o que estava acontecendo. Aí ela começou a buscar ajuda para mim, médica na época, mas nada surtia efeito. Eu ficava ainda pior porque eu tomava remédio, né? Assim, sendo criança, remédio forte, e eu só piorava, só me via dopada. Então, foi aí que a minha mãe, ela recebeu ajuda, né? Na igreja. A minha mãe, ela entendeu que era um mal, né? Tanto na vida dela quanto na minha. E ela se converteu, ela se libertou, né? Ela passou por todo o processo e aí ela começou a me convidar. Aí eu já tinha uns 13, 14 anos. No início eu fui resistente, mas eu comecei a ir depois. E eu comecei a me engajar, né, naquela palavra. Eu vi que aquela tristeza que eu tinha, aqueles pensamentos, aquela angústia,
né? Aquela vontade muitas vezes de sumir, não estava certa, eu podia ter uma outra vida. E aí eu comecei também a seguir a direção de Deus. Aquela palavra de Deus foi entrando dentro de mim, eu decidi, né, que eu queria ser curada e eu decidi que eu ia ter aquela vida ali que aquelas pessoas estavam falando na igreja. Então eu comecei a entender que Deus precisava entrar para a depressão sair. E aí aquela palavra foi entrando, eu fui recebendo força. Em poucos meses eu mesma larguei o remédio, né? Eu fiz um voto e eu falei que se Deus existia eu não ia precisar tomar remédio. E ali eu comecei a ser outra pessoa. Aqueles pensamentos negativos, eles não existiam mais na minha mente. Aquela angústia saiu, vontade de se cortar nunca mais. Eu que me achava incapaz, eu tirava notas baixas na escola por conta de toda a minha confusão, né, mental. Eu comecei a tirar as melhores notas, eu comecei a me desenvolver, Deus foi me dando direção em todas as áreas da minha vida, foi me dando força. Eu passei por uma das melhores faculdades do Rio, eu me formei sem dificuldade nenhuma, né? Então aquelas pessoas que antes me olhavam, né? E às vezes a pessoa ficava com pena, né, de tudo que você passa, elas hoje, né, não conseguem nem acreditar, né? Porque com Deus você passa realmente à frente, né? Deus faz você ser outra pessoa, né? Ele reflete quem Ele é na gente. Então hoje eu tenho paz, né? Aquela paz que eu não tinha. Eu tenho paz, hoje eu tenho força. Hoje os pensamentos, né? É só pensamento leve, né? Eu tenho sonhos, né? Que quando a pessoa tem depressão, ela não tem perspectiva de vida, ela não tem sonhos. Então Deus, Ele só renova os sonhos dele hoje em dia na minha vida. Então acredito que realmente é só a palavra de Deus entrando, né, para uma pessoa com depressão realmente ser transformada. Então hoje eu agradeço, porque se não fosse Deus na minha vida, nada seria realizado. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, né, da que eu tinha no passado. Então você que se encontra na mesma situação na qual eu cheguei na igreja, né, ou pior, angustiada, triste, com vazio, com pensamento negativo, vontade de morrer, sem perspectiva de vida alguma, eu quero te dizer que se a palavra de Deus, se você der um espaço para a palavra de Deus entrar na tua vida, a tua vida vai mudar em todos os sentidos. Você vai ser uma pessoa forte, você vai ser uma pessoa com perspectiva, com direção. Eu estou te dizendo isso porque eu passei por isso e ninguém dava nada por mim. E hoje eu sou reconhecida, né, nesse sentido de ser outra pessoa. Então, deixa Deus começar a agir na sua vida, que com certeza você vai ter outra vida. Camila, ela começa a falar que desde dos 8 anos de idade ela começou a sofrer, começou a sentir essa depressão, como não se valorizava. Então isso mostra que o mal, ele não escolhe a idade. Não é quando a gente está adulto, ou a gente pensa assim, é um familiar já teenager, já começa desde que é criança. Como até a psicóloga falou, desde o ventre da mãe, o estresse da mãe afeta o bebê. Já vai estressando, já vai afetando a criança. Então a gente vê, mas a gente também vê ao mesmo tempo o poder da oração, não? Sim, que transforma, né? A oração que muda. Traz a paz, muda. A mãe dela chegou na igreja, começou a orar por ela, e ela veio na igreja receber essa oração, e aí é onde ela fala que ela recebeu força para poder mudar essa situação. E eu creio que a palavra que tu tem fala sobre oração. Exatamente. Hoje. Então, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Talvez você que nos assiste agora venha em busca dessa paz. Como nós tivemos hoje também no programa falando sobre estresse infantil, você vive isso dentro de casa, seus filhos, você vive rodeada por pessoas estressadas, você é uma pessoa estressada, porque como diz aqui a palavra, né, não estejais inquietos. A gente vive, Sandra, num mundo onde todos estão muito inquietos,
muito ansiosos. E o que é ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. Você quer estar sempre na frente. Você quer sempre saber o que vai acontecer depois. Você não vive momento por momento. Você não confia que as coisas vão sair bem. Isso é ansiedade, né, Sandra? E só através da oração, não? Só através de oração, você mesmo orando por si, pela sua família, Deus guarda, Ele dá essa paz, está aqui escrito na palavra dEle. Sim. Então, nesse momento, a gente convida você a participar do momento da oração com a gente. Vamos pedir a Deus essa paz, que essa paz entre na sua casa agora. Vamos orar, feche os seus olhos. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nós entramos na Tua presença nesse momento, meu Deus, na Tua poderosa presença. Meu Deus, eu não sei quais são as pessoas que oram conosco nesse momento, meu Deus, mas o Senhor as conhece, o Senhor conhece o mais íntimo, meu Deus, mais profundo do interior dela. O Senhor sabe o que ela tem passado, meu Deus, tem passado na sua família, tem passado, meu Deus, dentro dela mesma, coisas que ela nem expressa para ninguém, nem para a pessoa mais íntima, nem para os seus pais, nem para os seus filhos. Meu Deus, ela tem passado por tudo isso sozinha, meu Pai. Meu Deus, por essa ansiedade, por essa depressão. Por fora, meu Deus, as pessoas olham para ela e veem uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa realizada. Meu Deus, mas portas adentro do seu quarto, meu Deus, quando ela está sozinha, é que ela vive a realidade da sua vida, uma vida de solidão, de depressão, de tristeza. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor, nesse momento, meu Pai, o Senhor entre agora, meu Deus, na vida dela, penetra o Teu poder, meu Deus, no mais profundo do interior e arranca, meu Deus, arranca esse sentimento, arranca essa tristeza, meu Deus, esse vazio, preenche esse vazio que existe dentro dela, que ela tentou muitas vezes preencher com amizades, com festas, meu Deus, com tantas coisas, mas esse vazio, ele só pode ser preenchido com o Senhor, com a Tua presença. Então, meu Deus, entra agora nessa vida, meu Deus, e transforma, meu Pai, transforma por completo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que nem médicos, aquilo que nem familiares, nem um novo amor, ninguém, meu Deus, pode dar a ela, essa paz que vem de Ti, meu Deus. Dê agora, meu Pai, a essa pessoa nesse momento, receba essa paz agora. Você que ora conosco, receba a paz de Deus aí no seu lar, dentro da sua vida, no seu interior, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós entregamos a cada uma em Tuas mãos, meu Pai, e Te agradecemos com a certeza de que o Senhor já começou essa mudança dentro dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como toda semana a gente deixa o convite. Sim. A gente tem aí o número que vai aparecer do WhatsApp aqui da igreja, a direção da igreja que é no 2420 da Front Street. Você é nossa convidada, como a mãe dela foi convidada e ela veio orar e a filha dela foi liberta dessa depressão, dessa angústia, tudo isso. Você pode receber essas orações. Você pode ligar, pegar informação, mandar um WhatsApp. Os pastores vão passar a agenda dos dias, todos os dias que a gente tem oração, porque cada dia a gente ora por uma coisa. A gente também tem a escolinha bíblica. Isso que eu ia falar, eu estava pensando nisso agora. Como nós falamos sobre estresse infantil, isso, então. Você que é pai, mãe, responsável, tem notado isso, quando você vier buscar pela sua família, pelas suas crianças, também temos aqui o Centro Bíblico Infantil. Sim. E a sua criança vai aprender na linguagem dela a como viver essa vida com Deus e ter essa paz também, que excede todo entendimento. Nós esperamos você no próximo episódio. Fique conosco. Deus abençoe. Tchau.